Fala, povo! Estamos aqui no grupo literário do Covil dos Jogos para mais um resumo do livro Mistborn no Império Final. Estamos na terceira semana, lemos do capítulo 10 ao capítulo 18. Eu já deixei no grupo o resumo da parte lá para o pessoal. Agora eu vou aqui comentar rapidamente o resumo e fazer minhas observações sobre o livro. Então, quando a gente parou na semana passada, houve um ataque ao antigo esconderijo da gangue, que era a gangue da Vin, né? E vão todos lá tentar entender o que aconteceu, ver como é que sobrou alguém, sobreviveu alguém, e mataram todo mundo com requinte de crueldade. A cena lembra muito, acho que é muito fácil, a cena evoca aquela cena onde o Luke volta na casa dos tios, quando descobre que o Império pode estar atrás dele, e chega lá e está todo mundo morto. É basicamente a mesma cena. É uma referência muito clara. Eles percebem aquilo, há uma discussão do que pode ter acontecido, porque em tese aquele local estava protegido pelo clube, pelo pessoal que faz a proteção para esconder a Alomancia. Mesmo assim, os caras acharam o lugar, então isso deixa uma dúvida no ar quanto à lealdade do clube, ainda mais porque o clube foi o cara que refugou lá no primeiro momento. E logo em seguida o Kelsier sai, desesperado, para ir atrás de onde está o Calmon, que era o antigo líder, que ele destituiu e transformou em mendigo. Ele vai atrás até o lugar onde ele sabia que o cara estava mendigando, tarde demais. O cara tinha sido enforcado num beco lá numa rua escondida, de uma forma bem brutal. Então isso é aquele negócio que deixa a Vince, queimou os navios. Ela não tem mais para onde ir, não tem como voltar para a vida anterior dela, né? Então, e o livro continua a sequência. No capítulo 12, continua aqui os preparativos do primeiro baile que a Vin vai participar como Lady Valette Renu. Ela se preparou, ela vai se arrumando com as roupas, e ela se prepara. O Sazed acompanha ela até o baile, fica perto dela durante o baile ali como criado. Ela pega uma mesa, ela janta, ela recusa as ofertas de dança, primeiro porque ela não sabe dançar ainda, mas dá para a pessoa aceitar, porque ela pode estar tímida, é a primeira vez que ela está indo ali e tudo. Então ela recusa polidamente. E depois que ela janta, o Sazed agora fica aguardando. O Sazed não fica aguardando, ao contrário, ele sai para poder jantar e com isso pegar informações também com os outros criados. E ela fica sozinha. Nesse momento acontecem duas coisas. Ela reconhece entre os obrigadores que estão ali o pai dela. Ela sabe quem é o pai dela porque o irmão dela tinha mostrado para ela em algum momento. E a segunda coisa que acontece é que ela fica meio entediada de estar sentada ali, vê que tem uma sacada do lado de fora, no balcão, no segundo andar da torre, vamos dizer assim, do salão de coisa, sobe uma escadinha, vai na sacada, tá vendo a luz, tá vendo aquelas luzes que tem no baile, tá vendo como se chama? As vidraças, né? As coisas tipo, que tem tipo igreja, né? De vitrô, eu não sei, a palavra me fugiu aqui em português. E ela tá ali vendo aquilo e chega um outro nobre que fica ali, porque ali é justamente um lugar que tem luz, ele pode ler, pode ficar tranquilo lendo. E ele se apresenta a ela, ele senta ali e começa a ler. E ela fica meio injuriada porque ela pensou que o cara fosse conversar com ela, alguma coisa dessa. Aí ela realmente se mostra atraída pelo cara. O cara tá ali lendo, faz um charme, mas conversa com ela, dá alguma informação, diz o nome dele, mostra que ele sabia que ela recusou as danças. Então, assim, há um flerte ali deles de uma maneira meio estranha, mas tem uma hora que o cara diz para ela: olha, o seu criado está te procurando. Então ela desce, o Sazed encontra com o Sazed, sai e vai embora, e acaba o baile para eles. Eles voltam para a cidade lá, para Feliz, que é a cidade onde eles ficam, onde fica a casa do Renu.
Há uma conversa ali, eles debatem sobre o que aconteceu no baile. E o Kelsier termina a conversa dispensando todo mundo que ele tem uma missão noturna para fazer daquelas que ele faz. A Vin, como é de hábito, quer ir atrás e se pega a sua capa de Mistborn e segue ele de longe. Descobre que tem uma estrada de aromantes que leva de Feliz a Luthendor, que é o nome da capital, eu esqueci, passou, que é basicamente uma sequência de postes metálicos que um Mistborn consegue ir pulando de um poste para outro e chegar rapidamente em Luthendor. Ela, quando chega lá, ela acaba que o Kelsier percebe que ele está sendo seguido e espera para poder pegar ela e reclama com ela, pô, você tá me seguindo, não sei o quê. Ela diz que quer ajudar, que ela pode ajudar, porque ela não se sente útil. E ele resolve levar ela, uma ideia de jirico danada, resolve levar ele para o que ele vai fazer, que é tentar invadir o palácio do Lorde Supremo. Realmente a genialidade em pessoa, como que ele arrisca tudo desse jeito. Coisa que ele se ferrou da outra vez, com um plano todo sofisticado, que ele foi traído, e dessa vez, para não ser traído, ele resolveu fazer totalmente de improviso, sem falar com ninguém, mas na última hora ele resolve levar a menina de 17 anos que ainda está em treinamento. Realmente de uma inteligência sagaz, assim, é duro de engolir esse negócio. Mas tudo bem, obviamente isso monta o que vai ser o clímax, o fim do segundo ato do livro, vamos dizer assim, né? Eles entram no lugar. Eles matam uns guardas lá inicialmente, a primeira vez que a Vin mata alguém, e aparecem não um, não dois, mas 3 inquisidores para lidar com eles. Um deles fica atrapalhando o Kelsier, meio que não deixando o Kelsier ajudar, ele manda a Vin fugir, ela foge e vão 2 inquisidores atrás dela. E eles perguntando quem é seu pai, um negócio assim. E ela, desesperada, usa o Atium e com isso consegue se desviar do negócio que o cara joga nela, mas o cara também começa a usar o Atium e fica mais difícil. Mas ela consegue fugir, ela consegue ultrapassar 12 guardas porque ela está conseguindo ver os movimentos dele futuros com o Atium. Eu esqueci de explicar isso, né? Em algum momento ali antes do golpe, o Kelsier explica o uso do Atium, porque o Atium permite que você veja um pouquinho na frente as ações dos seus oponentes. E isso dá uma vantagem incomensurável. Agora, quando os dois, você e o seu oponente, usaram o Atium, fica uma nuvem ali de possibilidades. Você não sabe o que ele vai fazer, porque o que ele vai fazer depende do que ele vai fazer, e por aí vai. E você consegue ter uma noção do que pode acontecer, mas não tudo, né? Mas só o fato de vocês dois estarem usando já é melhor do que não usar. Mas o Atium é gasto muito rapidamente. Mas ele deu um pouco de Atium para ela utilizar, e ela utilizou nesse momento. Ela consegue chegar a fugir. Ela começa a fugir pelo telhado. Um detalhe importante é que em algum momento, para se defender, com uma coisa que não fosse de metal, tinha um livro numa mesa ali na sala onde ela entrou, e ela usa o livro para se defender. E ela continua carregando esse livro. E ela foge, mas o cara vem atrás dela, e até que, de alguma forma, ela está também se desgastando, ela está ficando cansada, e alguém acerta ela nas costas, assim, do lado das costas dela. Ela começa a perder muito sangue, mas ela continua a fugir. Como ela está usando o Pelter, ela consegue ainda se movimentar, apesar de estar perdendo muito sangue. E o cara vem atrás dela, e quando o cara quase pega ela está desfalecendo, ela não vê o que acontece, ela só percebe que está sendo carregada, e isso acaba o momento ali. Nós sabemos que é o Sazed que a busca. Quando acaba isso, o Kelsier consegue fugir também. O Kelsier chega no esconderijo lá do clube antes do Sazed da Vin, e tá tomando um esporro danado do Dockson. Pô, como é que você me dá uma dessa? Comeu titica? Ele fala mais ou menos uma coisa disso para ele, e ele reconhece que fez merda, e ele conta mais ou menos o que aconteceu, e ele estranha porque os caras ficaram só meio que distraindo ele porque eles estavam atrás dela. Isso levanta alguma informação. Será que o governo sabe alguma coisa sobre a Vin, de alguma forma, para
achar que uma menina de 17 anos, de certa forma, era mais importante para eles buscarem do que o Kelsier. Talvez o Kelsier já conheçam, talvez não seja nada demais. Já sabem lidar com ele, com elas, e iam descobrir o que ela é, na verdade. Pode ser isso, pode ser só isso, pode ser mais coisas. A gente vai ter que ler para descobrir, Mas, pois bem, eles chegam, aí nisso eles estão pensando, pô, vamos ter que ir atrás dela, ver o que aconteceu, ver se a gente consegue resgatar ela, que eles não sabem o que aconteceu. Mas chega o Sazed carregando ela está quase morrendo. Eles conseguem, mas o corpo dela conseguiu usar o Pelter e não morrer, eles dão umas Pelter para ela e fazem lá os primeiros socorros possíveis, dando a hora, e o Sazed teve o espírito de trazer o livro que estava caído ao lado dela. Eles veem que é de uma língua antiga e o Kelsier pede para o Sazed traduzir assim que possível. E assim passa, né? Ela não, Vin obviamente não vai morrer. Passam 2 semanas, ela em coma, né? Dormindo, inconsciente. Ela finalmente acorda. Quando ela acorda, quem está velando ela ali, tomando conta dela, deixando que nada falte, é o Last Burns. O Last Burns tem uma queda por ela, claramente, e fica ali cuidando dela. Chama o Dockson conversa um pouco com ela, diz o que aconteceu nesse período, pede para ela descansar, para ela continuar descansando, que quando ela puder, quando ela melhorar, eles vão ver o que fazer. Ela volta a descansar, volta a repousar. Quando ela acorda novamente, o Kelsier está esperando ela para conversar, pede desculpa a elas por ter levado ela junto. Mas eu pedi, não sei o que. Não, eu não podia ter feito isso de jeito nenhum, eu fui um líder idiota e você agora não vai mais poder usar, enquanto você estiver se recuperando, a mancia física de voar, de jogar metal nos outros, nada disso. E você vai se dedicar à sua função de espiã, de ser a Lady Valette Renault. Fique nisso por enquanto, até você se cuidar. A gente criou uma história de cobertura para explicar que você fugiu, que você ficou doente, alguma coisa desse tipo. E agora você vai voltar, vai ter um outro baile daqui a algum tempo aí, você vai lá. Beleza. Nesse meio tempo, ela volta, ela melhora um pouco, ela volta para Feliz, ela fica tendo que fazer o papel dela o tempo todo, porque agora tem outros criados na casa, até criados que eles sabem que são espiões, mas de certa forma, se não pudesse ter espião nenhum, se vocês tivessem cuidado demais por isso também chamaria suspeitas, então eles deixam entrar alguns espiões lá, e para isso, e com isso tem que manter o papel, então ela fica fazendo o papel de socialite lá o tempo todo, sempre vestida, e ela com isso se acostuma com a roupa, começa a viver uma vida dupla, ela começa a se sentir dividida entre a vida de nobre e a vida de Ska que ela tinha antes, e tem algumas reflexões sobre isso. Ela conversa com o Sazed, ela percebe que o Sazed está traduzindo o livro. Ela pergunta, mas você é um amante? Ele diz que não, mas ele tem alguns poderes que são diferentes. A gente, mais um pouco na frente do livro, isso é explicado, não vou explicar agora porque não foi explicado ainda ali. Mas, assim, ele explica mais ou menos o papel do guardião, que eles guardam as memórias e que ele tem um apreço especial pelas religiões, então ele decora todas as religiões. E deixa eu ver no ponto que eu cheguei aqui. Tá, aí termina esse capítulo com uma conversa interessante com o Kelsier, onde toca-se na questão do que aconteceu lá nas minas nas minas lá de Atium, onde ele morreu, que ele é o sobrevivente de Halsif, né? Eu esqueci o nome agora. Me fugiu o nome totalmente das minas onde ele ficou preso. Ele conta mais ou menos a história, por que ele foi. Ele diz que ela comenta se ele foi traído ou não foi. Ele diz que mesmo que ele não sabe, ele não tem certeza, porque ela foi para lá depois dele e o Lorde Supremo disse que ela traiu ele, assim, para espizinhar ele. Mas isso pode ter sido só uma provocação dele, ele não tem certeza. E ele diz, mesmo que ela tenha me traído, eu vivi uma vida, um momento com ela que para mim foi muito importante. E é melhor ter vivido isso do que não ter vivido. O preço de você ser feliz, de você é se entregar às pessoas, é confiar nas pessoas, e se você também não fizer isso, se você nunca fizer isso, você nunca vai amar ninguém de verdade. Achei interessante esse
comentário. E com isso a gente vai chegando no momento que a Vin vai para o seu segundo baile. Dessa vez, assim, é óbvio que ela ficou com aquela coisa do Lord Elend na cabeça. O Lord Elend, eu não comentei, é um cara importante, é filho de um grupo de uma família muito importante, da família Venture, né? E o pessoal diz para ela que não é uma boa ficar perto dele, porque isso é um cara muito acima do nível dela, vai chamar muita atenção, pode atrapalhar o disfarce dela, mas ela está interessada nele. E o que acontece? Ela vai vestida para matar, bota um vestido vermelho maravilhoso, não sei o quê, só não bota salto alto, porque o Sazed não deixa, ela também não sabe andar de salto alto. E ela vai, tudo que ela está indo para o baile, e nesse momento o narrador bota o ponto de vista nela, né? A gente está vendo como ela está vendo as coisas, como ela está pensando, e ela vai racionalizando tudo que ela está fazendo, mas é óbvio, fica claro para quem não tem 5 anos de idade, que tudo que ela quer é encontrar com o cara de novo, né? É muito caro. E o cara não decepciona. Ela senta na mesa lá e logo no início do baile ele chega com os livros dele, pá, joga os livros todos na mesa, senta lá do lado dela e fala com já chegou só o dono aqui, fala com ela daquele jeito dele, meio que não tá nem aí. Ele veio com outra mulher, mas ele não gosta da mulher, ele tá ali e ela fica, pô, isso vai me atrapalhar, porque eu também tenho que dançar com os outros caras, não sei o quê. Aí o que ela faz? Quando a primeira pessoa chama ela para dançar, ela topa. E ela vai e ela diz, ela conta uma história lá, não, que ele tá ali, mas ele é tipo o irmão mais velho, é tipo um primo. Ele tá ali porque o meu tio pediu pro pai dele, para ele me proteger. Pera aí, gente, deixa eu ter que dar uma paradinha aqui, que diminui, a luz aqui desligou. Um momento. Olha aí. Desculpa. E nesse ponto, aí quando ela volta da dança, ela dá uma trollada nele, conta isso, que você fica aqui me zoando, você quer me atrapalhar, mas eu vou dançar e agora você é meu irmão mais velho. Falei pra tudo, aí ela conta o que falou, aí ele ri um pouco, mas eu não sou tão mais velho assim que você, eu só tenho 4 anos a mais. Não sei o que, não sou bom em matemática, dá uma zoada nele. E por aí, mas aí fica, e obviamente tem uma tensão ali, há algum interesse, ainda que entre os dois é notório que existe alguma forma. E um pouco depois, quem chama ela, o Elend sai da mesa, e quem chama ela é a tal da Lady Shan. A Lady Shan é a ex-noiva, ex-futura noiva do Lord Elend, e ela quer... ela oferece a ela, eu quero que você seja minha espiã, você me conta o que ele faz, não sei o quê. E de um jeito bem arrogante, a Shan, né, é muito, muito arrogante, porque ela se acha como do alto nível, e essa menina é uma menina nova, tá vindo lá da roça, quem é ela? Então fica meio assim a coisa, ela desconversa, ela não fala nem que sim, nem que não, mas ela vê que a Shan mandou um criado lá para tentar pegar os livros na mesa. E ela tinha, em um momento que ele saiu, ela tinha percebido que aqueles livros eram livros meio subversivos, livros estranhos, assim, livros que criticam o Lorde Supremo. E ela falou, melhor não deixar esses caras pegarem isso. Aí ela sai correndo, vai lá, dá uma desculpa qualquer, sai correndo, volta na mesa, nisso o cara não pode pegar os livros. E ela fica ali, meio de guardando caixão. Nisso ela pega um livro para olhar e ela percebe que a capa do livro é falsa. E é um livro ainda mais subversivo do que o outro. Pô, então ele é meio revolucionário, será que ele podia se interessar pela nossa causa? Ela fica com essa coisa na cabeça. O cara volta, aí ela não fala nada disso, mas ele pega os livros e vai embora. O Sazed também chega para voltar, eles resolvem ir embora da festa. E quando ela está saindo da festa, entra na carruagem, ela vê que tem um garoto, tipo um pedinte, na porta ali, tentando conseguir alguma esmola dos novos que estão saindo da festa. E um guarda chega nele, manda ele sair, ele não sai imediatamente, não sei exatamente o que acontece, o guarda pega ele e mata ele na frente de todo mundo ali, e ela fica aterrorizada. E ela, de certa forma, volta para ela, olha, você está vivendo esse mundo aqui, mas esse mundo aqui é brutal, né? E isso termina o capítulo 18, que é onde a gente termina. Bem, eu já comentei aqui nas minhas notas, né? Eu já comentei o negócio da cena do abrigo lá, que lembra a cena dos
Star Wars. O principal arco de toda essa parte do que a gente está dessa terceira parte é a transformação da Vin em Lady Valette, e ela indo nos bailes, e a vida dupla que ela está levando, e como ela foi treinada para isso, que tem uma referência muito forte e é muito clara, e não sou só eu que estou falando isso, em outros comentaristas de YouTube, e até o próprio autor comentam que ele tem uma referência aqui da My Fair Lady, que é essa ideia de você pegar uma pessoa pobre, uma pessoa de uma classe baixa, e você, ao você treinar ela, você dá educação, você dá etiqueta, você botar ela com a roupa correta, a pessoa pode conviver naquela alta burguesia, né? E como é que isso vive? Aí você transforma uma menina esmirrada numa lady, né? Essa ideia. Isso vem, a origem todos esses mitos. Isso é um mito grego, normalmente é sempre um mito grego, chamado Pigmalião. É um cara que era um escultor, que estava desiludido com as mulheres, com o amor, então ele resolve esculpir o que seria para ele a mulher perfeita. E a escultura fica tão bonita que ele se apaixona pela estátua. Então ele começa a enfeitar a estátua, vai melhorando a estátua cada vez, vai botando roupa nela, vai botando joias nela, e Afrodite acha aquilo bonitinho, acha aquilo interessante, e resolve dar vida à estátua. A estátua se transforma em Galateia, toma forma humana, e o Pigmalião consegue realizar a paixão dele com ela, e casa com ela, e fica junto com ela, e ele agradece, ele passa a sempre honrar Afrodite nos rituais e nos sacrifícios dele, e Afrodite com isso mantém eles felizes para sempre. Esse é o mito original. No mito moderno, assim, nas reconstruções modernas desse mito, que a gente tem My Fair Lady, a gente tem uma linda mulher, a gente tem até em coisas que não tem essa parte de homem e mulher, mas, por exemplo, no Trocando as Bolas do Ed Murphy, dois milionários ricos lá, entediados, fazem uma aposta e botam o Ed Murphy, que era um pobretão, que era um cara, um mendigo que ficava ali perto dele, não sei se ele era mendigo, estou exagerando, mas era um pobretão, e botam ele para competir com um ex-funcionário deles lá, para ver quem consegue ir melhor numa jogada qualquer. Eu vi o filme há muito tempo, mas tem esse lance também. Todos os filmes, todas as reconstruções modernas desse mito, dessa história, tem duas questões. Tem a questão da pessoa ficar, da criatura, né? Do que você tem o criador, que é a pessoa, que é o Pigmalião, ou, no caso, o Higgins no My Fair Lady, o Richard Gere no Uma Linda Mulher, que é o criador, e você tem a criatura, que é a pessoa que está recebendo aquilo de alguma forma. A criatura sempre fica em conflito, porque ao mesmo tempo que ela sabe que está tendo uma oportunidade, ela agradece aquilo, ela aceitou aquilo, normalmente é oferecido de forma voluntária, aquilo não é feito sem ela querer, mas, ao mesmo tempo, ela tem que fazer algumas coisas que, de repente, não são a agenda dela, ou ela se vê envolvida e se vê numa situação que ela não sabe lidar. Ela tem uma frase no Uma Linda Mulher que é muito boa, que quando eu sou uma prostituta lá na rua, eu sei como lidar com alguém que me ataca, que me ofende, que faz alguma coisa. Aqui eu não consigo, eu fico desarmada, eu não sei o que fazer. Eu acho muito interessante isso. Então você sempre tem esse conflito, e você também tem a questão de que ela vai ter que em algum momento fazer alguma coisa que não é o que ela quer. Ou ela, no nosso caso aqui, a Vin claramente fica interessada pelo cara que ela não podia se interessar, mas ela não resiste, ela gosta daquele cara, aquele cara de alguma forma mexe com ela, que os outros não mexem, e que ela não vê nada nos outros. Mas ao mesmo tempo ali, eu não acho que o Kelsier tem interesse dela, nem ninguém é dali, ela é meio que a mascote do grupo, mas ela é importante, e eles contam com ela para buscar informações, não para ficar namorando com o nobre. Então, basicamente, esse é o ponto, né? Você tem essa questão do conflito. Em algum momento ela fica desconfortável, que isso fica muito claro naquele final do capítulo 18, quando acontece aquele assassinato ali, obviamente, a função daquilo na história
é lembrar ela, olha, você não está aqui a passeio não, minha filha. A gente está querendo acabar com esses caras. A gente está com esse tipo de coisa que a gente quer acabar. E ela, obviamente, fica conflituada ali naquela situação. Os personagens ainda que a gente não discutiu, o Lash Burns, que é o meu mais jovem lá, ele é sobrinho do Club, se não me engano, alguma coisa desse tipo. Ele claramente arrasta a asa para Vin, que o ignora. O Lord Elend, que é o interesse romântico da Vin. Ele é um nobre, assim, um pouco convencional, ele é meio, não sei, o que a gente poderia chamar de meio de esquerda caviar, ele, obviamente, lê livros subversivos, ele gosta de patele bourgeois, ele gosta de fazer coisas que não são convencionais. E ainda não é claro se ele tem um interesse pela Vin ou apenas vê como uma forma de causar cenas ali. Isso não está claro. Eu diria que tem algum interesse, que ele percebe que ela não dá um soco a ninguém. Ele mostra ali nas entrelinhas que ele presta atenção no que ela está fazendo. E a Lady Shan, que é a prometida do Elend, eles não se relacionam há mais de um ano, e ela é muito bonita, ela é arrogante, ela é uma lady, mas assim, a gente pode pensar, ela é meio que a rainha má, ela sabe o poder que tem, sabe o nível que está e trata os outros embaixo como merda, como pó de merda, e não tem o menor problema com isso. Eu coloquei 3 trechos no resumo. O que eu achei mais interessante é o último, onde o Kelsier fala sobre a ex-mulher dele, que faleceu, né? E ele conta. Eu penso que se eu tiver que escolher entre ter amado a Mer, incluindo a possível traição, e nunca ter a conhecido, eu preferia tê-la amado. Eu arrisquei e perdi, mas o risco valeu a pena. Isso é o mesmo com meus amigos. É bom ter suspeitas, a gente tem na nossa profissão, é bom a gente não pode ficar confiando em tudo, mas até um certo ponto. Eu prefiro confiar nos meus homens e me preocupar com o que vai acontecer do que... Eu prefiro isso, melhor dizendo, retraduzindo aqui, eu prefiro isso, ter confiança e ter um grupo que funciona, do que ficar desconfiando de todo mundo se eles me traírem um dia. A Vin fala, isso parece besteira. E aí ele fala, a felicidade é uma besteira? E a Vin fica meio sem resposta para aquilo, e ele pergunta, onde você foi mais feliz, Vin? Aqui, com a gente aqui ou com o Camon? E ela não tem resposta para isso, né? As questões para discussão que eu coloquei. O que a Vin viu no Lord Elend, será que é esse jeitão dele, diferente dos outros nobres? É interessante, né? Porque ela, desde o primeiro momento que ela encontrou com ele, que ele olhou para ela e disse que ela está sentada no lugar que ele estava lendo, ela já agiu diferente desde o primeiro momento. E a outra questão para discussão é, entre as chances de ter amado, ainda que uma traição, nunca ter conhecido, eu prefiro ter vivido o amor. Vocês concordam com o Kelsier ou não? O que vocês acham? E é isso, gente. Dessa vez eu me alonguei um pouquinho aqui mais no resumo do que eu tinha esperado. Mas é importante, esse é um momento aqui, tem um arco dramático legal. Acho que ficou interessante, espero que vocês tenham gostado. Eu estou ouvindo as críticas de vocês. Me esforcei a beça para ficar olhando para a câmera. Eu sei que acho que não consegui totalmente ainda, mas eu acho que já foi melhor. E queria mostrar para vocês o que chegou aqui. Eu comprei o jogo Mistborn. Vai sair aqui no Brasil pela Devir. O jogo é muito bonito, tá? Assim, eu não li as regras ainda, mas eu olhei o material, ele é um deck builder, ele lembra um jogo tipo Ascension, assim, mas a qualidade das cartas, a qualidade da arte, muito bonita. Acho que o jogo parece legal. Assim que eu conseguir jogar, eu conto para vocês aqui. E semana que vem, a gente vai, então, até o capítulo... Como é que é? 24, se não me engano, é isso. Página 400 e pouquinho. Na minha edição, que é a americana. E eu espero que todos vocês gostem e até a semana que vem, tá bom? Abraço, tchau, tchau.